Graça e paz, bom dia. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. Livro de Jó, capítulo 1, versos 20, 21 e 22, que diz: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Queridos, é maravilhoso entender e compreender que o livro de Jó, ela é uma das obras mais profundas escrito na Bíblia, sem falar que é o primeiro livro, né, ou o livro mais antigo da Bíblia. E aqui ele fala sobre o sofrimento humano, mas também sobre a soberania de Deus. Então nós encontramos nos primeiros versículos de Jó uma descrição que é o próprio Deus que fala a respeito dele. Diz assim: homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. Que referência o próprio Deus dá a respeito de Jó. Que coisa linda. Não só isso, querido. Nós encontramos também que em um só dia ele perde os seus bens, os seus servos e os seus filhos. Então nós nos deparamos aqui com as fatalidades da vida. Elas são reais, infelizmente, e geram muitas dores e perdas. Queridos, apesar de toda essa devastação, Jó reage de maneira surpreendente. Jó decide adorar. A adoração se torna, aleluia, no coração de Jó, um fator primordial. Então, diante de tantas dores, dificuldades e lutas que enfrentamos, a adoração é o caminho. Então vamos lá. O verso 20 ele diz: Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostou-se com o rosto em terra, em adoração. Queridos, esse rasgou o manto e rapou a cabeça, no hebraico, são gestos de luto e dor intensa. São símbolos de humilhação e reconhecimento da fragilidade humana. Quando ele diz prostou-se em adoração, a palavra hebraica aqui significa curvar-se até o chão. Denota uma referência total diante de Deus. Mesmo quebrado, Jó escolhe adorar em meio à dor. E isso, querido, é um dos maiores atos de fé nas Escrituras Santas e Sagradas. Verso 21, ele diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O que é que nós entendemos com isso? Aqui Jó reconhece a transitoriedade da vida, ou seja, tudo que ele tinha era dom de Deus e não uma posse própria. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Aqui está uma essência gloriosa daquilo que estava no coração de Jó como adoração. Deus é soberano, aleluia, sobre dar e sobre o tirar. Ou seja, o nome do Senhor continua sendo digno de louvor, não por meio da circunstância, não por meio da dor e não por meio da dificuldade ou da perda. O Senhor perde lugar no coração de Jó, não. Ele continua sendo soberano e adorado, independente das circunstâncias, independente da dor, independente das perdas. E esse entendimento é glorioso, querido. Ele diz no verso 22, em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Irmãos, esse versículo aqui, ele é o centro da fé de Jó. Ele não atribuiu injustiça a Deus. Na verdade, ele mostra que a verdadeira adoração não depende, como eu já falei, daquilo que é circunstancial, mas, acima de tudo, do caráter de quem ama Deus e do caráter de quem é Deus. Então, tanto o adorador como o adorado, aleluia, precisam estar
em uma conexão plena, suprema e intensa. Aleluia. Querido, alguns fatores são importantes. O primeiro, a fé é provada no sofrimento. Jó ensina que a adoração verdadeira, querido, é testada quando tudo, é perdido e não quando tudo é perfeito. A fidelidade não se mede, querido, no conforto, mas na perseverança diante da dor. 2. Deus é soberano sobre todas as coisas. Jó reconhece que o controle pertence a Deus. Aleluia. Ele dá e ele tira. E isso não diminui a sua bondade. 3. A adoração é uma escolha de fé. Mesmo em meio à tragédia, Jó decide adorar em vez de murmurar. E isso revela a sua maturidade espiritual, o seu entendimento e o propósito de Deus na sua vida. 4. A integridade espiritual resiste às perdas. Queridos, Jó mostra que a fé genuína, ele não busca recompensa, mas permanece firme mesmo quando não há respostas. Deus continua sendo Deus e bom para a glória do Senhor. Quando nós aplicamos em nossa vida, precisamos ter 4 entendimentos. O primeiro, aprenda a adorar mesmo em meio à dor. As circunstâncias não podem roubar nossa adoração. Por quê? Porque Deus é digno dessa adoração, independente do que estamos enfrentando. Segunda, reconheça que tudo que temos pertence a Deus. Jó nos ensina a viver com desapego, mas acima de tudo com gratidão. O crente maduro entende que ele é apenas um mordomo. Ele é mordomo e não o dono. Vem de mordomia. Isso é importante. Terceiro, confiar na soberania divina é essencial, é importante. Quando Deus ele permanece em silêncio diante de uma circunstância, lembre-se que ele continua sendo justo e fiel. Não se esqueça disso. E 4, mantenha a integridade espiritual. O sofrimento não é para gerar em nós e não deve gerar em nós rebeldia, confusão, esfriamento espiritual, revolta contra o evangelho. Não, querido. Mas precisa nos conduzir a uma fé profunda e intensa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, Abraão também ele foi provado quando Deus pediu para que eu oferecesse Isaque, o filho da promessa. Abraão obedeceu e confiou. E o Senhor proveu um cordeiro. Isso é poderoso. Para concluir, querido, Jó, capítulo 1, verso 20, 21, 22, ele nos ensina uma das maiores expressões de fé e rendição na Bíblia. Eu dei uma parada aqui porque já vivi momentos tão intensos, momentos de provas tão grandes, momentos de perdas também tão grandes. E que em meio a tudo isso, adorar é o melhor caminho, confiar é a melhor direção. Então não se esqueça, adoração a Deus na dor é o ápice da fé. Pai, em nome de Jesus, eu oro e agradeço, Senhor. E peço que a tua bênção, bondade e misericórdia venha sobre o teu povo. Eu declaro sobre você uma graça, uma unção. Eu declaro que a adoração no seu coração, no seu lar e sobre a sua família, ela seja independente das circunstâncias, independente da realidade que você esteja vivendo, atravessando ou passando, mas que a mão do Senhor te sustente, te faça prevalecer, que você tome decisões corretas, que você faça a escolha correta e que você se posicione como homem e mulher de Deus que você é. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você, mas há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, aleluia. Se inscreve no canal, um abraço e a paz.